Boa noite a todos. Vocês que estão acompanhando nesse momento ao vivo, esse Evangelho do Cáritas, aqueles que assistirão a nosso Evangelho gravado também, o nosso abraço fraterno, muita luz para vocês também no momento que assistirem e ouvirem esse Evangelho de hoje. Eu vou compartilhar com vocês que nesses próximos 35, 40 minutos, eu pedi para o plano espiritual me intuir de alguma coisa do Evangelho que lembra que eu gosto de compartilhar algo que eu aprenda e ajude a compartilhar com vocês os ensinamentos que eu tive. E se vocês acharem que alguma coisa serve, absorve. Se acharem que não, pelo menos descartem. Mas eu convido a vocês hoje à noite para pensar nisso, no que esse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 6, parábola dos talentos. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra alguma vez na vida, já escutou várias vezes. Eu trouxe hoje ela à luz do Espiritismo, como um pano de fundo para esse tema da concessão de Deus para a sua obra, para a nossa obra, para a minha obra, para a sua obra. E por que eu trouxe isso? Porque hoje, no mundo que nós vivemos, ainda de provas e expiações, chegando nessa etapa final para um mundo de regeneração, assistimos diversas famílias, trabalhadores, amigos, parentes, eu vou até colocar inimigos de forma carinhosa, entre aspas, encarnados e desencarnados, que continuam esperando, sentado, o milagre chegar. O apoio lá de cima para que possa alguma coisa melhorar. Esquecendo, muitas vezes, das 24 horas do dia, que é de nós que parte essa mudança. O plano, ele vem, ele nos dá aquela força, mas quem tem que fazer a coisa acontecer somos nós, nesse educandário que é a Terra. E nós estamos aqui encarnados por isso, para ter a chance de, com todos os talentos, com todos os recursos que Deus nos deu, essa permissão de encarnar novamente, estar aqui nesse momento, encarnados, de fazer algo diferente do que nós não fizemos na encarnação passada e não fizemos ainda nessa encarnação. Tentar fazer algo diferente, nunca é tarde. Então, é por isso que eu trouxe hoje essa visão, para que possamos pensar um pouquinho. Vamos lá, então. Cadê? E aqui a parábola, lembrando a vocês que estão comigo e aqueles que assistem depois, que eu sempre pego o trecho original do Evangelho ou dos livros que eu cito e recorto as principais partes. E convido a vocês depois, num segundo momento, ir lá consultar e vai ver que está lá completo. Eu ponho só as partes principais para fazer como se fosse ali uma ajuda para que nosso raciocínio, para a nossa mente, elevar-se no que o plano espiritual está nos ajudando nesse momento, através de uma palavra de orientação, de sabedoria. Então, Jesus, no Sermão do Monte, naquela época, há 2022 anos atrás, ele sentou e falou para os apóstolos e aqueles que estavam acompanhando o sermão dele: Senhor, deste-me 5 talentos nas mãos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. Senhor, colocaste-me dois talentos nas mãos, e aqui estão mais 2 que eu ganhei. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento, lhe disse: Senhor, escondi vosso talento na terra, e aqui lhe devolvo o que é vosso. Esse sermão ele é muito mais completo. Ele começa com Jesus contando uma passagem de um senhor na época do comércio, né, que era muitos comerciantes na época, vivia mais o comércio naquela época de Jesus, a economia girava em torno de um comércio somente forte, artesão, principalmente, e de alimentos. E esse senhor, ele tinha 3 servos, e esses 3 servos, ele dividiu os talentos, 1 para cada um, 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. E o que ele quis dizer nessa parábola é que o primeiro pegou os 5 talentos e
multiplicou, dobrou em mais 5. O segundo também dobrou em mais 2, recebeu 2, dobrou mais 2. E o terceiro escondeu, enterrou ele lá na terra um talento, devolvendo um somente. Por que ele falou isso? Lembra que Jesus, quando conversa conosco através da parábola, ele fala de uma forma respeitosa da época, porque era um povo que não tinha muito conhecimento, é um povo que estava saindo num processo de mundo primitivo e começando com a chegada de Jesus encarnado aqui na Terra, nosso maior governador do orbe, para um mundo, a passagem, um mundo de provas e expiações. Essa foi a passagem, a chegada de Jesus, a encarnação de Jesus aqui, né, para fazer essa passagem de um mundo de primitivo para um mundo de prova e expiação. E dá um insight, através do Sermão do Monte, de qual a previsão para ele lá no futuro, que nós estamos aqui há 2022 anos, lendo também e aprendendo. Quiçá, quem de nós já não estava lá e tendo que ouvir de novo. E daqui mais 100 anos, encarnado de novo, daqui 200 anos, encarnado de novo, tenha que escutar de novo, porque esse sermão ele não envelhece, ele é além do tempo. O que isso significa? Que, se pararmos para pensar, ele já dava sinais, se nós pegarmos lá o Evangelho, ele dava sinais do que ele já tinha de projeção para nós, seres humanos, na nossa evolução espiritual. E aí, como um adendo só para que muita gente confunde, muita gente acha que o talento era moeda de troca na época, e não era. Na realidade, talento era uma medida de peso babilônica. Para ficar até mais lúdico, imagina quem levanta halterofilismo, tem aqueles pesos do lado, né? Aquelas rodanas que a gente vai colocando do lado para aumentar mais o peso. Cada rodana daquela é como se fosse um talento. E na época, tinha um talento de 30 quilos e de 60 quilos, de bronze, prata e ouro. Na passagem de Jesus, na época de Jesus especificamente, a maioria era de prata, inclusive. Eram talentos de prata, rodanas como essas de peso, que eram usadas como lastro de negociação entre os comerciantes, para grandes sacos de alimentos, fartura de troca de metais e assim por diante. Então, só para ficar claro que esse talento que esses servos receberam nessa época, era exatamente isso, não era moeda, tá? Então, por quê? Porque o talento, na verdade, que vem da Babilônia, depois, na tradução do hebraico e do grego, né, que é principalmente o evangelho de Mateus e Lucas, principalmente, né, eles são os originais do grego, remete a essa coisa da medida de peso também. Então, por isso que é importante trazer essa cultura para vocês também, que não é moeda, tá bom? É uma medida de peso. Vamos lá. Eu fiz esse adendo para que possamos continuar aqui. Então, Jesus falava por parábolas, porque nenhuma luz que ensina a verdade pode ofuscar. Então, ele respeitava as pessoas daquela época, que não tinha muito conhecimento dessa ligação espiritual, que era muito material, quase que 100% material. Então, ele utilizava situações do dia a dia, coisas do dia a dia das pessoas, para conseguir justificar algo. E por isso que ele falou essa parábola dos talentos, no sentido de, olha, vamos começar a valorizar o que temos material, sim, não importa se você é uma pessoa milionária, se você é uma pessoa pobre, mas você tem o que é o suficiente que Deus te dá para você vencer e evoluir nessa sua encarnação. E vamos também agradecer pelos recursos que Deus te deu através dessa permissão, dessa concessão, independente da época encarnada que você estiver. Então, vamos falar de hoje, que eu trago para hoje isso, essa concessão que Deus nos deu de ter o que nós temos, sermos gratos ao que nós temos. Isso nos impede de querer algo mais? Não, não impede. Mas se nós temos o que temos, nós já conseguimos dividir com o nosso irmão próximo aquilo que nós temos, material. Se eu sou uma pessoa milionária, eu consigo ver uma pessoa passando fome e não ajudar?
Está errado. Se eu sou uma pessoa milionária e vejo uma pessoa passando fome e ajudo, estou no caminho, porque eu tenho recursos financeiros o suficiente para ajudar muita gente. Mas a mesma coisa acontece com aquele que não tem recurso nenhum. Ele pode não ter dinheiro, mas ele tem um recurso chamado amor, atenção, afeto, perdão ao próximo, que também se aplica a quem tem muito dinheiro. Mas não são dois pesos e duas medidas aqui. Eu estou querendo dizer que nós temos as duas situações como recursos correndo paralelamente na nossa vida. E temos que utilizar o melhor que nós temos. Se Deus me fez milionário e com a capacidade de amar, eu tenho o dever de cumprir nas leis divinas, amar o próximo como ele quer que eu faça e ainda ajudar, através do meu recurso financeiro, o próximo que está ali passando fome do meu lado e eu tenho que fazer alguma coisa por ele. É isso. Só que, nesse planeta de provas e expiações, infelizmente não é bem isso que nós assistimos todos os dias. Qualquer canal de TV, rádio, jornal, revista, blog, Instagram, Facebook, agora Meta, né? Metaverso, que nós olhamos, não tem muita coisa nesse sentido que é edificante, e sim ao contrário. Ele fala em Mateus, no capítulo 25, de 14 a 30, lá na Bíblia, que remete a essa passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse sermão profético, como eu falei lá no início, o ciclo evolutivo espiritual da transformação do planeta. Quem lê depois essa parte lá na Bíblia vai ver, de 14 a 30, que Mateus nada mais escreve tudo que Jesus já, como um profeta, vamos dizer assim, entre aspas, com todo carinho, um ser de luz iluminado, uma visão de gestor do nosso planeta, já via lá na frente, desde aquele momento, o que aconteceria gradativamente com as nossas encarnações e com os povos, com os movimentos dos povos da Terra. Em todas as instâncias, encarnados e desencarnados, porque não podemos esquecer os níveis de desencarnados, tanto as colônias como os umbrais de trevas também. Todos no mesmo, né, balaio de evolução, cada um no seu nível. Jesus Cristo pede para nós tomarmos conta enquanto prepara um novo alvorecer. Só isso que ele pediu para nós lá, através dos evangelhos e dos apóstolos que escreveram os evangelhos e até hoje nós lemos. Só isso. Olha, tome conta dos recursos que nós entregamos, que Deus entrega para vocês. Tome em conta, orar e vigia, ora, vigia, faça a caridade e o amor para o seu próximo. Use da melhor forma possível, se você é de uma família de poder aquisitivo material. Se você não é, também não tem problema. Use o que você tem, compartilhe com o seu próximo o que é possível. Sempre na senda do amor e da caridade. É isso que ele falou. Porque na hora que eu chegar com seres de luz um pouco mais evoluídos que vocês, para o processo final da prova de uma terra de regeneração, muitos de vocês serão convidados, que é o que ele fala, a sentar a ceia do meu Pai comigo, para vir para essa nova fase, essa nova etapa. E aqueles que não acompanharem, com certeza vai acontecer como aconteceu com os capelinos no passado. Vão para um outro planeta, um outro nível, ter uma nova oportunidade de acertar de novo com os recursos que receber. Então, o que é mais importante nessa passagem para os talentos que nós trazemos aqui, como que está ali, que fala que é um Deus, um Cristo que consola, adverte e estabelece um padrão espiritual, um padrão de pensamento do nosso comportamento ético e moral a ser seguido. É o maior desafio que nós temos desde 2022 anos para cá. Não está fácil, concordo com vocês, parece utopia ainda, mas nós temos que acreditar, como Josué acreditou, né? Falou para Deus na época, simplesmente eu creio, e tocarmos em frente. É difícil mantermos realmente essa crença, essa fé e essa crença 24 horas por dia sendo bombardeados com vamos dizer assim, níveis de emanações não tão boas das falanges que nos cercam
de amigos de evolução espiritual menos favorecida, mas nós que já temos uma noção, nós que já estamos no espiritismo, trabalhando e entendendo um pouco mais disso, cabe a nós reforçar essa vigília e aplicar no nosso dia a dia. É esse convite que eu faço a vocês, que eu também me cobro. Então, por isso que eu venho compartilhar esse evangelho dessa forma. Cada um recebeu o seu talento, mas não basta ser um realizador com esse talento se você não constrói por dentro esse talento que Deus quer de nós todos. Eu coloquei pavilhão porque, para alguns que não conhecem, está vendo essa imagem desse pássaro aqui em cima à esquerda? Ele é chamado pássaro pavilhão, é um pássaro arquiteto, na verdade é conhecido como pássaro arquiteto. É uma homenagem até para minha esposa, que era arquiteta, então eu fui buscar justamente um pássaro arquiteto. Ele constrói o ninho dele, mas ficou uma coisa linda. E aí, qual é a jogada que a gente pode trazer como exemplo para a nossa vida? Até foi o tema do Luiz no penúltimo evangelho, a resiliência. Porque ele, a gente dá uma chuva, uma tempestade, destrói o ninho dele inteiro, o que ele faz? Fica lá no cantinho chorando, piano, cabeça baixo e acabou a vida dele? Não, ele começa a pegar graveto por graveto e construir de novo. Olha que resiliência tem esse pássaro. Ele sabe que o papel dele, que o recurso que Deus dá para ele, sendo um pássaro, é de ser um construtor. E ele vai lá, um construtor de um ninho lindo. E ele vai lá e constrói o ninho novamente, depois da chuva, e fica até mais bonito do que estava antes. É por isso que eu coloquei ele como exemplo, para utilizarmos também como imagens para guardar, depois que desligar, a gente for aí pensar durante a semana, vocês lembrarem também desse exemplo bonito. Agir com essa resiliência desse pássaro, utilizar os recursos que nós temos aqui dentro e mais o material, mas esquecendo que o material não é o mais importante, sim o que está aqui dentro. O material é necessário, mas ele não é prioritário. A prioridade é lá em cima, né? É o que Deus quer, não o que nós queremos. Por quê? Porque nós temos ainda pensamentos com egoísmo. Ah, eu dou o que eu recebo. Eu já ouvi isso um monte, em vários lugares, no trabalho, na minha família, nos colegas, eu ouvi. Ah, ele não me dá, eu não dou também. Ó. Não me dá atenção, não me dá alguma coisa. Ah, eu dou um exemplo. Ah, eu dou isso aqui para ele, ele não me dá de volta 2 ou 3. Eu dou presente para ele no aniversário, não dá presente para mim. São aquelas picuinhas de egoísmo que nós temos que não leva a nada. Só emanamos coisa ruim para o próximo e é uma parede que ação e reação, né? Bate e volta. Que a gente recebe de volta tudo isso que a gente emana. E os nossos amiguinhos menos favorecidos da energia, as falanges de um nível menos favorecido de evolução, não, os amigos malfeitores, vamos dizer assim, dão risada nessas horas. Eles adoram ver a gente sucumbindo. E é isso que nós queremos? Ou queremos estar mais próximo dos nossos amigos benfeitores? A lógica da caridade e amor é a multiplicação. Eu recebo um talento, mas eu dou 10, 15, 20, 30 talentos de volta para todos que estão à minha volta. Em todas as instâncias. Recursos materiais e recursos da espiritualidade. Não vou falar nem espiritual, da espiritualidade. Aí eu fui buscar num livro chamado Esperança, ditado pelo Emmanuel para o Chico, e lá o capítulo 41 fala exatamente sobre essa concessão de Deus. É o que deu realmente a inspiração para esse tema do Evangelho hoje, como recomplementando essa parábola. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Para aqueles que não sabem e vão escutar essa palestra,
Regime de compulsório é que faz o desencarne na hora que eles determinarem. Chegou a hora, vamos embora. Não deu tempo mais de cumprir o que você tinha que cumprir, não aproveitou o tempo que você teve. Não tem choro. Chegou a hora, vamos desencarnar. Morte. Nós estamos falando de morte, desencarne. Então, ajuda, e lembrando, não levamos nada. Não levamos o carro, não levamos a casa, não levamos o dinheiro que está na carteira, não levamos o dinheiro que está no investimento, não levamos os nossos joias que estão dentro do armário, não levamos a nossa melhor roupa, não levamos nada. Por isso que eu falo, o que nós estamos dando de prioridade na nossa vida ainda. Os dons da inteligência, o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor para investi-los na construção da própria felicidade. Tudo que nós temos, é que a grande sacada, tudo que nós temos nessa encarnação, e já tivemos nas encarnações passadas, foi com permissão do Senhor. É óbvio que existe o livre-arbítrio de nós seguirmos os nossos caminhos, as nossas conquistas, mas nada é alcançado como conquista sem o plano de Deus e aquilo que você faz. A gente sabe disso, está na nossa consciência, a gente percebe isso. Quando a gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo, é porque algo ainda está errado naquele negócio. Ou nós estamos pensando errado, ou estamos agindo errado de alguma coisa, de alguma forma, ou nós estamos deixando de ajudar alguém do lado. No momento que a gente começa a ajudar alguém do lado, começa a agir da forma que Deus e Jesus nos ensinou, as coisas começam a melhorar. E nós sabemos disso. Não precisa ninguém no centro espírita nos falar, nos alertar. É óbvio que o evangelho, por exemplo, aqui é uma forma de recordar, ajudar a ligar essa chavinha de vez em quando, que a gente desliga às vezes, né? Então ajuda a gente a ligar de novo. Só que está lá na nossa consciência, a gente sabe que estamos cometendo alguma besteira, de um deslize, e é isso que está nos prejudicando e nos empurrando na saúde, né? Nos empurrando na falta de condições financeiras ou na falta de alguma coisa maior, de conquista até na nossa vida, por não agir ainda de acordo com o que Deus deseja. Simples. Fácil? Não. Simples? É que para nós complicamos. Nós ainda complicamos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo, eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção. Esse vídeo, ele tem 3 minutos. É a passagem dessa parábola, só que é o finalzinho dela, a conversa de Jesus com Nicodemos. E aí, depois, eu vou partir para o final e para nós abrirmos para as perguntas. Então, preste muita atenção nesse vídeo. Esse vídeo é importante, porque ele foi falado há 2022 anos atrás por Nicodemos, e parece que é nos dias de hoje que ele está falando isso para nós ainda. Eu recomendo àqueles que estão no computador ou no celular aumentar um pouco, porque eu já estou no máximo aqui de compartilhamento, mas às vezes pode ser que o celular de vocês ou o fone de ouvido está baixo. Qualquer coisa eu ponho novamente, tá? Vamos lá. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para nós pensarmos, eu até vou perguntar, vocês querem que eu repita? Senão, eu continuo. E para quem não conseguiu pegar, senão
eu continuo. Qualquer coisa, grita. Para mim aqui travou, eu não consegui, mas... Então vou passar então mais uma vez. Vamos lá. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui eu reproduzi, na verdade, escrevi o que ele falou. Então, eu vou repetir só para ficar um pouco mais claro. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É o que eu estou falando até agora, nesses últimos 30 minutos, né? A nossa obra que Deus nos concede, como é que está a nossa obra? A obra da nossa vida. Ela vem crescendo gradativamente, ela vem evoluindo gradativamente, de acordo com o que Deus quer, ou ela continua ainda muito distante, aguardando a espera do milagre, aguardando aí um socorro que um dia venha. Não que nós não precisamos ser pegos do colo, sim, porque nós somos crianças nesse educandário. Concordo com todos vocês. Vocês estão pensando mil coisas na cabeça. E onde vocês estão, eu já estive, ou já estive em condições até pior. Por isso que eu falo dessa forma, porque muitas coisas nós já passamos. Muitas coisas nós já superamos nas nossas vidas. Todos nós. Mas nós temos uma tendência de valorizar aquilo que doeu e não aquilo que nós conquistamos e superamos, para servir como exemplo para a próxima. A gente sempre pensa só na dor e não naquilo que nós já conquistamos desde quando nascemos, né? Para não falar um pouco antes. Você recebe e multiplica dando mais que recebeu. Esse é o fluxo da abundância do amor. É isso que Jesus queria de nós. É dar mais do que recebemos. Deixar de ser egoísta, de dar só o que recebe. É praticar o que os dois do talento fizeram. É dobrar o talento que eu tenho. Em termos de, eu recebo toda a energia, toda a força, toda a saúde, condições, inteligência na minha vida. Mesmo que nesse momento meu corpo físico não me permita mais tanta coisa, mas ainda tenho energia para fazer algo. E é isso que tem que ser feito. Por mim, primeiro para a minha melhora e para que eu possa ajudar o próximo de alguma forma. Pode ser uma palavra amiga por telefone, pode ser um olhar de bom dia uma pessoa na rua, com menos rancor no coração. 24 horas por dia que eu estou pedindo, não só de vez em quando. A força realizadora com Deus está conosco.
Isso até me lembra uma passagem de brincadeira que eu faço com meus afilhados de Star Wars, né? A força está com você, mestre Yoda, né? E é exatamente isso. A força realizadora está conosco. Como que o mestre Yoda falava para os Jedi, basta acreditar na força que vocês têm. Então, basta acreditarmos na nossa força. E lembrando, quando eu falo para vocês, eu estou falando duas vezes, que eu estou falando para mim também. Por isso que eu agradeci no início da nossa transmissão, do nosso evangelho, por vocês me darem essa oportunidade. Porque quando eu falo, eu aprendo duas vezes. Então, estou aprendendo, falando, compartilhando com vocês. E recordando muitas coisas que parece que eu esqueci também. E não tenho orgulho e vergonha de falar isso, porque o tempo todo nós temos que aprender de uma forma humilde na nossa vida. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Eu aprendo com vocês também compartilhando aquilo que parece que eu deixei de lado. O amor de Deus é o maior de todos os nossos talentos. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Por isso que convido a vocês para que pensem nesse talento que cada um de nós temos. E não importa, uma vez, o Manuel falou aqui, não importa se nós estamos na encarnação número 85, 86, vamos aproveitar da melhor forma possível essa encarnação que nós estamos, na média, né? Que a Federação divulgou há um tempo atrás, que cada um de nós está numa média da encarnação número 86, 85 da nossa vida. Caramba, mas nós estamos aí batendo a cabeça ainda, hein? Mas vamos lá, tocando em frente, como diz a música, né? Vamos tocar em frente. E é isso que eu convido a todos. Vamos tocar em frente, valorizando os nossos talentos e dobrando os nossos talentos através da caridade e do amor, da espiritualidade com o próximo, não só recursos financeiros. Quem tiver recursos financeiros, ótimo, também precisamos. Mas aqui Jesus já nos falava, 2022 anos atrás, de amor e caridade de uma forma espiritual, conosco mesmo, com o próximo. Aumente o seu talento cada vez mais. Agradeço a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E aí fica aqui a questão para nós pensarmos, né? Qual é a sua obra, né? Qual é a nossa obra, né? Obrigado, Adélio. Qual é a sua obra? Qual é a nossa obra? Para nós pensarmos, não é para responder. Para nós pensarmos, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui.